Saudações, torcedores do Denver Broncos, começando aí mais um Conhecendo, já, se eu não me engano, o 7º da série, trazendo os reforços dessa temporada aí, da Free Agency a princípio, depois, como você já sabe, tradicionalmente a gente vai fazer também quem que vai chegar aí via draft também. Mas antes da gente entrar aqui no assunto desse vídeo, que é o Michael Burton, lembre-se de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, é muito importante para a gente que você faça isso, ajuda bastante o Mile High Brasil. E então, hoje a gente vai falar aqui do Michael Burton, que é um fullback que está chegando aí no Colorado, vindo do nosso rival Kansas City Chiefs. Então ele é campeão atualmente, né? Tem passagem por vários outros times, a gente vai falar um pouco sobre ele. Ele nasceu, o Michael Burton, lá no estado de New Jersey, lá na costa leste americana. Ele acabou de completar 31 anos, então tem uma idade aí já ok para um fullback, né? Um cara que trabalha bloqueando, não é uma posição assim que seja tão utilizada, então até que é uma idade ok, é um jogador experiente, né? Dá para dizer assim, que ele já tem bastante experiência aí nessa posição. Ele aceitou um contrato de 1 ano e vai jogar em Denver numa off-season que a gente focou bastante em trazer jogadores que vão ajudar no jogo corrido, né? Eu já falei lá atrás, há uns dias, sobre o Samaje Perine, o pessoal já falou do Ben Powers, do Mike McGlinchey, que são o próprio Chris Manhertz, que é o tight end bloqueador também, que também foi o tema do último Conhecendo. São todos jogadores que contribuem no jogo corrido, né? E o fullback Michael Burton entra nessa história também. Mas sobre a história dele agora em si, ele frequentou a West Morris Central High School e lá ele jogou futebol americano e foi titular no time do colégio nos 4 anos ali do high school. E depois dessa passagem dele, ele optou por jogar futebol americano universitário pela Rutgers Scarlet Knights, que fica lá no estado natal dele, de New Jersey, né? E lá ele frequentou os 4 anos aí da universidade, jogando como running back e fullback, principalmente fullback, running back só ali no primeiro ano mesmo. Primeiro, devo dizer segundo, porque ele passou a primeira temporada dele como redshirt freshman, né? Ele não jogou durante a temporada de calouro ali, calouro não, de freshman, né? Do college. Ele teve aí uma carreira então, jogando de 3 anos, e nunca teve muito estatística, né? É difícil falar de estatística de fullback, porque o principal atributo de um fullback é bloquear para os outros, né? Ele teve alguns touchdowns, algumas recepções, né? Principalmente, bastante usado nesse sentido. Na primeira temporada ele teve 10 recepções para 68 jardas e um touchdown. Na temporada seguinte, 3 recepções para 34 jardas, só em apenas 4 jogos. E em 2013 ele teve 19 recepções para 149 jardas e 2 touchdowns. Foi o ano de sênior dele, foi destacado nesse sentido. Na verdade, isso foi em 2013, perdão. Ele, na temporada final, ele teve 15 recepções para 150 jardas também. Destaque aí nos números para as recepções, e é um cara que chegou na NFL pensando nisso, né? Depois disso, ele decidiu entrar para o draft. Teve aí
uma avaliação de quem dizia que ele era bom recebendo passes saindo do backfield, era a principal característica dele, mas que poderia ter dificuldade nos bloqueios, né? Mas a gente sabe que ele já evoluiu bastante de lá para cá. E ele foi, apesar de ser fullback, foi escolhido pelo Detroit Lions na 5ª rodada, na pick 168 do draft de 2015. E ali por Detroit, ele ficou jogando, sabe por quem? Com quem? Ele estava jogando com o Joe Lombardi, que é o atual OC do Broncos, ele era OC dos Lions na época, sob o comando do head coach Jim Caldwell. Talvez aí uma conexão que tenha feito o Michael Burton acabar em Denver. Ele venceu a competição ali nos training camps e se tornou o fullback titular. Passou ali as suas primeiras temporadas em Detroit, mas na temporada de 2017 os Lions dispensaram o Michael Burton e optaram por não levar um fullback no roster. Então, o que aconteceu com ele foi dispensado pelos Lions, e aí o rival de divisão dos Lions foi lá e pegou ele nas waivers, né? A gente sabe ali que quando o jogador ainda está ali nas primeiras temporadas dele, se ele for dispensado, ele primeiro tem que ficar disponível aquele contrato dele para todos os times da NFL, e foi isso que aconteceu. Os Bears foram lá e pegaram ele, ele ficou por lá em 2017, no restante de 2017, e em 2018, onde ele atuou principalmente como bloqueador, não tem muita estatística. Na verdade, ao longo da carreira dele, ele tem poucas estatísticas, né? E em 2019, ele teve o primeiro encontro dele com o Sean Payton, né? A gente sabe que o Michael Burton, ele vem para Denver também, além da conexão com o Joe Lombardi, ele tem a conexão com o Sean Payton. Só que, apesar dele ter assinado com o Saints, ele não foi para a temporada com o time. Ele foi dispensado e assinou com o Washington. Ele ficou por lá 10 partidas e jogou 2 partidas como titular. E mesmo que o Burton não tenha ficado nos Saints naquele momento, ele voltou na temporada seguinte para um contrato de 1 ano, e ele passou toda a temporada lá, atuando em toda a temporada basicamente por lá como o fullback do time. E o time mais recente agora do Burton foi o Kansas City Chiefs, e ele assinou com o time em 2021, e ele ele já tinha marcado um touchdown contra os Lions. A gente sabe que fullback muitas vezes não consegue ter essa... É um pouco mais raro, né, o fullback conseguir marcar um touchdown, conseguir pegar tanto na bola, ele não tem tanta oportunidade para fazer isso. E foi no Chiefs que ele marcou o primeiro touchdown corrido da carreira. Ele já tinha recebido nos Lions, e ele atuou bastante no Chiefs, foi bastante utilizado, e retornou no ano seguinte, jogando todas as partidas da temporada regular e dos playoffs, terminando campeão, e agora decidiu assinar com o Denver Broncos, se reunindo com o Sean Payton e com o Joe Lombardi também. Sobre o Michael Burton em Denver, o que a gente pode esperar dele aí? É um jogador que vai chegar para contribuir ali nos bloqueios. O Denver foi atrás dele depois de perder o Andrew Beck, que era um jogador que era bastante versátil, né? Ele era usado como tight end e como fullback, mas ele acabou assinando um contrato bem gordo com o Houston Texans, bem gordo para a posição, né? Mais de 6 milhões em 2 anos, enquanto a gente está assinando aí assinou com o Burton por 1,3 milhões em 1 ano, com 1 milhão garantido. Então, é realmente uma soma mais alta para um jogador dessa posição, e o Beck foi para o Houston Texans,
e Denver optou por uma opção mais em conta, ficando com o Michael Burton, que talvez encontre aí ainda competição. Ele, de certa forma, compete com outros jogadores especializados em bloqueio, como o próprio tight end bloqueador que a gente trouxe, mas na posição de fullback hoje ele é o único no roster, se eu não estou enganada, e talvez o Denver traga algum jogador ou no fundo do draft, mas eu acho bastante improvável, só se eles sentirem que alguém que poderia ter sido escolhido mais à frente no draft acabou caindo, ou então algum jogador não draftado pode pintar em Denver na posição para reforçar e também para competir com o Michael Burton, mas pelo contrato dele ser garantido, ter 1 milhão garantido aí dos 1,3 milhão, eu imagino que Denver esteja pensando mesmo em seguir com o Michael Burton como fullback para jogar a temporada de 2023. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, deixem o seu comentário. Ajuda muito a gente. Compartilhem com seus amigos também. Mandem nos grupos aí para a galera conferir um pouco mais sobre um fullback do Denver Broncos, Michael Burton.